As regiões, gente, aqui de Rio Preto, Araçatuba, podem registrar temperaturas aí que vão chegar até os 44 graus e umidade relativa do ar de 10% entre hoje e amanhã. Então, todo mundo tem que estar preparado já. A gente tem que reforçar agora os cuidados com a nossa saúde. Ao vivo, eu vou chamar a Larissa Lima, que está comigo aqui no nosso Balanço Geral. Lari, boa tarde para você. Seja bem-vinda. A Lari fala ao vivo da Defesa Civil aqui de São José do Rio Preto. Vai bater um papo por lá também com o nosso entrevistado, para a gente reforçar esse alerta à população aqui de toda a nossa região. E Lari, depois você confirma para mim, porque desde a semana passada eu tenho comentado que há uma previsão de chuva para essa semana, para quarta, quinta, sexta, inclusive previsão de chuva forte, de tempestade. Se confirma isso ou não, traga aqui pra gente. Boa tarde, seja bem-vinda, ótima semana aí de trabalho para todos nós, né? Oi, Josi, um ótimo dia a você, para todos que nos acompanham, ótima tarde, né, para todos que acompanham o BG de hoje, uma ótima semana para todos nós. Essa previsão de chuva, como você disse, é sim confirmada, viu, Josi? Antes ela estava aí prevista para o início da quarta-feira, agora já houve uma mudança, de acordo com a última atualização, prevendo então ela a partir de quinta-feira, mas já daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações em relação a isso. O que chama a atenção, realmente, como você falou, é que infelizmente essa semana o clima, as altas temperaturas não vão ser favoráveis nem para nós, para a nossa saúde, nem também para o meio ambiente. Isso porque, de acordo com a Defesa Civil, há um alerta para riscos de incêndio na nossa região, não só em Rio Preto, infelizmente algumas cidades estamos então novamente nessa lista que é divulgada pela Defesa Civil todo o início da semana. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre isso é o Coronel Carlos Lamin, que já está aqui ao meu lado, diretor da Defesa Civil de Rio Preto, ele que atendeu nossa equipe e vai trazer mais detalhes em relação a isso. Coronel, vamos começar então falando em relação a esse alerta do risco de incêndio, que foi o mais recente divulgado. Nossa região então faz parte disso. Sim, como você colocou, infelizmente, né, boa tarde a todos, infelizmente, nós entramos mais uma semana com essa alta temperatura, baixa umidade relativa do ar e também ventos fortes, né? Toda condição propícia para os incêndios florestais. Então aí vem a nossa nova recomendação, nosso novo alerta, para que não se seja feito de forma alguma qualquer tipo de fogo para se livrar de mato, para se livrar de galhos, de folhas que caem muito nessa época, porque de acordo com a incidência dos ventos, uma fagulha acesa pode ser, né, transportada aí dezenas de metros e alcançar um pasto, alcançar um canavial, por exemplo, e aí se tornar um incêndio onde as proporções são sempre irrecuperáveis, né, e comensuráveis. A gente sabe também, né, Coronel, que a grande porcentagem desses incêndios é provocado por ação humana, que é crime. Sim, é um crime ambiental. Nós tivemos aqui no mês passado, né, uma pessoa, um senhor que foi preso, né, pela uma guarnição da Polícia Militar porque estava colocando um fogo num terreno. Então é crime ambiental, está previsto, é crime também dentro das leis do município e das leis federais. Então não coloque nenhum tipo de incêndio, né, nenhum tipo de fogo. E pelo contrário, as pessoas que avistarem alguém colocando fogo, denunciem, né? Porque a pessoa está prejudicando toda uma coletividade, colocando em risco toda uma população. Então é necessário que haja um bom senso, né? E as pessoas todas precisam evitar nesse sentido. Exatamente, podem acionar a Polícia Militar através do 190 em relação às altas temperaturas. Nesse momento em Rio Preto, Josi, 33 graus e com uma umidade relativa do ar em 25%, Coronel. E isso então pode piorar durante a semana porque as temperaturas podem aumentar ainda mais. Sim, e nós estamos agora aí por volta da meio-dia, 13 horas, a umidade tende ainda a baixar um pouco mais. Nós tivemos aí vários dias da semana passada a 10%. Isso é pior que condições de deserto, né, de umidade de deserto, área de deserto, clima desértico. Então pode piorar, então a população é que vai dar o próprio retorno, né, para isso, né, para amenizar ou para piorar essa condição dessa estiagem severa que nós estamos tendo esse ano.
sabe que temos um alerta de risco de racionamento também, mas perante a isso, os cuidados com a saúde têm que ser intensificados, né, Coronel? Quais são eles? Vamos relembrar mais uma vez? Vamos reforçar porque é sempre bom, né? Principalmente escritórios, né, que tem ar-condicionado ligado direto, ou residência, sempre colocar um pano muito úmido, né, e trocar a cada hora porque ele vai secar. Há toda uma absorção dessa umidade no ambiente. Também a hidratação interna, né? Beber água, suco, frutas a cada 1 hora e principalmente oferecer para os nossos idosos, porque eles não têm a sensação de sede que nós temos. Então os responsáveis devem oferecer, idosos, crianças, e também evitar práticas esportivas no pior horário do dia, que é das 11 horas da manhã até as 17 horas da tarde. Agora, Coronel, vamos falar de expectativa, esperança, que é a chuva, como a Josi já iniciou falando, né? Há uma previsão, então, para essa semana? Sim, há uma previsão, né? E a gente sempre lembra que previsão não é precisão. Como você disse, a previsão era para quarta, agora já jogou para quinta-feira. E ainda assim é uma possibilidade de 50% de chuvas. Então, assim, vamos aí pedir para Deus, né, exercitar a nossa fé para que Deus seja misericordioso com Rio Preto e toda a região, para que mande chuva como ele fez em alguns episódios aí no mês de agosto, mês de setembro, onde não havia previsão alguma. Isso mesmo. Coronel, muito obrigada pelas informações, pela participação aqui no Balanço Geral. Josi, antes da gente encerrar, só vou falar para o pessoal que está em casa em relação à previsão do tempo de amanhã, né? Para confirmar realmente tudo isso que a gente está falando aqui. Inclusive, a gente até preparou uma tela para o pessoal que está em casa entender um pouquinho melhor. Então, para amanhã em Rio Preto, a previsão é de temperatura máxima de 40 graus. A mínima será de 23 graus. Já em Araçatuba, um pouquinho mais quente, 41 graus a previsão, mínima de 21 amanhã em Araçatuba. Já em Presidente Prudente, igual Rio Preto, máxima de 40 graus e a mínima de 21 graus, Josi. Muito calor, né, Lari? Mande um abraço aí para o Coronel Lamin também, agradeça pela participação dele aqui no nosso Balanço Geral. Calorão danado, temperaturas chegando aí a 44 graus essa semana, há essa possibilidade. A gente passou alguns cuidados que toda a população deve ter, como sempre, se hidratar bastante, colocar aquela toalha umedecida em casa, em alguns cômodos também, você que não tem o umidificador. E é claro, aquela atenção redobrada em relação a incêndios, principalmente criminosos, para que você faça a sua denúncia.